Avaliando e ajustando o tratamento do seu filho com TDAH. Quando um pai ou mãe descobre que seu filho tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a primeira reação natural é procurar os melhores recursos e profissionais para garantir que a criança receba o tratamento adequado. Porém, é crucial que, durante essa jornada, os pais se perguntem continuamente: o tratamento do meu filho está realmente adequado? Esse questionamento constante é vital para garantir que seu filho esteja recebendo o melhor cuidado possível, adaptado às suas necessidades específicas. O tratamento está adequado? O primeiro passo para ajudar seu filho com TDAH é avaliar a qualidade do tratamento que ele está recebendo. Em muitos casos, os pais confiam cegamente nos profissionais, sem questionar se os resultados estão sendo alcançados. No entanto, é importante observar se o tratamento está trazendo melhorias palpáveis. Se seu filho está há mais de um ano em terapia sem apresentar progresso, pode ser hora de reconsiderar o profissional que o acompanha. O ideal é que, dentro de 6 meses, você consiga observar algum avanço, por menor que seja. Se a psicóloga ou psicólogo não dá devolutivas regulares sobre o progresso do seu filho ou não estabelece uma comunicação aberta com a escola, isso pode ser um sinal de alerta. O contato com a escola é essencial, pois é um dos ambientes onde os sintomas do TDAH se manifestam com mais clareza. Além disso, é fundamental questionar se o médico responsável, seja neurologista ou psiquiatra, está conduzindo a intervenção de forma adequada. Em alguns casos, pode haver um adiamento na confirmação do diagnóstico de TDAH devido à falta de conhecimento profundo sobre o transtorno, o que atrasa o início do tratamento correto. Em relação à medicação, é importante garantir que os psicoestimulantes, considerados tratamento de primeira linha para TDAH, sejam considerados como opção inicial quando apropriado. Se você não se sente seguro com a condução do tratamento, não hesite em procurar uma segunda opinião. Trocar de profissional não deve gerar remorso, pois o objetivo principal é o bem-estar do seu filho. Devo parar na primeira tentativa? É raro que o primeiro profissional que seu filho consulte seja o ideal. Assim como cada criança é única, a resposta ao tratamento pode variar significativamente. Não é incomum que pais precisem tentar diferentes abordagens e profissionais até encontrar o que melhor se adapta às necessidades do seu filho. Eu, Yuri, autor deste e-book, passei por 5 psicólogas ao longo da vida até encontrar a que realmente me ajudou a avançar. O mesmo aconteceu com médicos, cada um com uma abordagem diferente. Se eu tivesse parado na primeira tentativa, talvez não tivesse construído minhas empresas e legado. Essa experiência pessoal ilustra a importância de perseverar até encontrar o tratamento ideal para seu filho. Lembre-se de que cada caso é único, e o que funciona para uma criança pode não funcionar para outra. Portanto, continue tentando até que o tratamento certo seja encontrado. Medicamentos: devo ter medo? Um dos maiores medos dos pais ao considerar o tratamento medicamentoso para seus filhos com TDAH é a preocupação com os possíveis efeitos colaterais e a segurança dos medicamentos. Muitas vezes, informações alarmistas são encontradas na internet, que podem gerar receios desnecessários. É importante que os pais confiem na ciência e na orientação do médico. Estudos recentes confirmam a segurança dos medicamentos usados para tratar o TDAH, e não há evidências de que eles possam causar dependência. Posso assegurar, com base na minha experiência pessoal, que o uso correto e supervisionado dos medicamentos não leva ao vício. O papel dos pais aqui é se informar adequadamente, confiando em fontes confiáveis e no profissional de saúde que acompanha seu filho. Lembre-se de que os medicamentos são ferramentas disponíveis para ajudar no tratamento, e seu uso, quando bem indicado, pode fazer uma grande diferença na qualidade de vida do seu filho. O tratamento mínimo necessário
Para garantir um tratamento eficaz, é importante que seu filho seja acompanhado regularmente por um médico e por um psicólogo, preferencialmente um especialista em terapia cognitivo-comportamental, TCC, uma abordagem frequentemente eficaz para tudo AH. Outros profissionais, como psicopedagogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, podem ser envolvidos conforme necessário, dependendo da avaliação do médico. No entanto, é importante estar atento para não sobrecarregar a criança com atividades e consultas. Muitas crianças com TDAH já têm dificuldades em se organizar e cumprir suas tarefas escolares, e adicionar uma carga excessiva de atividades extracurriculares pode ser contraproducente. Se você sentir que há uma sobrecarga, pode ser necessário reavaliar o plano de tratamento. Atenção aos sinais. É crucial que os pais estejam atentos aos sinais que possam indicar que algo não está indo bem com o desenvolvimento do seu filho. Por exemplo, atrasos na leitura e na fala são comuns em cerca de 15% dos casos de TDAH, e podem indicar uma comorbidade como a dislexia. Nesses casos, o encaminhamento para um fonoaudiólogo ou psicopedagogo é fundamental. Além disso, se o seu filho apresenta dificuldades em lidar com barulhos, sons ou até mesmo com a textura de roupas, isso pode ser um indício de transtornos sensoriais. Nesse caso, um terapeuta ocupacional pode ser o profissional mais adequado para investigar e tratar essas questões. Não aceite respostas como "ele vai fazer no tempo dele", se você perceber algum atraso ou dificuldade significativa. É importante agir com urgência e procurar profissionais que estejam dispostos a resolver o problema de forma proativa. Ou seja, ajudar um filho com TDAH é uma jornada que exige paciência, perseverança e atenção aos detalhes. Ao questionar constantemente se o tratamento está adequado, estar disposto a tentar diferentes abordagens e confiar na ciência, você estará no caminho certo para garantir que seu filho receba o cuidado que ele merece. Cada criança é única, e encontrar o tratamento ideal pode levar tempo, mas o esforço valerá a pena. 2. O primeiro passo e mais importante: obter um diagnóstico preciso. Receber um diagnóstico de TDAH para o seu filho pode ser um momento decisivo, e é natural querer respostas rápidas. No entanto, essa etapa exige calma, paciência e uma investigação cuidadosa. Infelizmente, não é raro que médicos façam uma avaliação superficial de 30 minutos e já forneçam um laudo, prescrevendo medicamentos sem uma análise mais aprofundada. Esse tipo de abordagem pode levar a erros e a tratamentos ineficazes. Um diagnóstico responsável leva tempo. O diagnóstico de TDAH não deve ser feito apenas com base em uma consulta breve. Para garantir que seu filho receba o tratamento adequado, é essencial seguir um processo criterioso, que pode levar até 3 meses para ser concluído. Durante esse período, diferentes profissionais devem ser envolvidos para confirmar o diagnóstico e descartar a presença de possíveis comorbidades, como transtorno de processamento auditivo central, PAC. Muitas crianças diagnosticadas erroneamente com TDAH, na verdade, possuem PAC, uma condição que afeta a maneira como o cérebro interpreta sons. Se esse transtorno não for identificado, a criança pode receber um tratamento inadequado sem melhora nos sintomas. Dislexia, ansiedade, depressão, transtornos sensoriais e outros. Muitos desses transtornos apresentam sintomas que podem ser confundidos com o TDAH. Uma avaliação superficial pode levar a um erro de diagnóstico e a um plano de tratamento equivocado. Se o especialista que você consultou chegou a uma conclusão rápida demais, desconfie e busque uma segunda opinião. Um diagnóstico responsável exige a análise de diferentes perspectivas, testes padronizados e um acompanhamento detalhado da rotina da criança. O papel dos profissionais no diagnóstico. Para garantir que seu filho receba um diagnóstico completo e confiável, é fundamental contar com a avaliação de pelo menos 2 profissionais. 1.
médico neurologista ou psiquiatra, responsável por analisar os sintomas. Descartar outras condições médicas. Deve ter experiência no diagnóstico e tratamento do TDAH. 2. Psicólogo ou neuropsicólogo. Conduz testes específicos, avalia a cognição, comportamento e aspectos emocionais da criança. Também pode oferecer apoio terapêutico e orientar pais e professores. Além disso, outros profissionais podem ser necessários para uma análise mais aprofundada, dependendo das dificuldades apresentadas pelo seu filho. Fonoaudiólogo, se houver suspeita de dificuldades na linguagem, comunicação ou PAC. Psicopedagogo, para avaliar dificuldades de aprendizagem e orientar sobre estratégias educacionais. Terapeuta ocupacional, se houver questões relacionadas à coordenação motora, habilidades sociais ou sensibilidades sensoriais. Diagnóstico online? Cuidado com testes da internet. Hoje em dia, existem diversos testes online que prometem indicar se uma criança tem TDAH. Embora possam ser úteis como um primeiro indicativo, esses testes não são suficientes para fechar qualquer diagnóstico. Eles não substituem a avaliação clínica de um profissional qualificado, o tratamento mínimo necessário. Após o diagnóstico correto, o próximo passo é iniciar um tratamento adequado. O acompanhamento deve envolver, no mínimo, 2 profissionais essenciais. Médico, para monitorar sintomas e, se necessário, prescrever medicamentos de forma responsável. Psicólogo ou neuropsicólogo, para desenvolver estratégias terapêuticas, trabalhar a regulação emocional e orientar os pais. Dependendo das dificuldades do seu filho, outros especialistas podem ser adicionados à equipe de tratamento, sempre respeitando o equilíbrio entre apoio e sobrecarga de atividades. Conclusão: não tenha pressa. O diagnóstico do TDAH não deve ser feito de forma apressada. Um laudo bem fundamentado pode evitar anos de tratamentos equivocados e frustrações desnecessárias. Se o primeiro profissional consultado foi muito rápido na avaliação, não hesite em buscar uma segunda opinião. Um diagnóstico cuidadoso e responsável é o primeiro e mais importante passo para garantir que seu filho tenha o suporte adequado para se desenvolver plenamente. 3. A importância da resiliência familiar e do acompanhamento ativo na terapia. Quando uma criança com TDAH inicia o tratamento psicológico, muitos pais acreditam que basta levá-la ao terapeuta regularmente e aguardar os resultados. No entanto, essa postura passiva pode comprometer o progresso da criança. O envolvimento da família é essencial para garantir que a terapia seja eficaz e que os avanços aconteçam de maneira contínua. Não deixe tudo nas mãos do terapeuta. Uma das queixas mais frequentes que recebo de pais dentro do meu programa de mentoria é que, mesmo após 3 ou 4 anos com o mesmo terapeuta, seus filhos não apresentaram progressos significativos. Esse cenário é mais comum do que se imagina. Muitas vezes os pais acreditam que seu papel se resume a levar a criança a sessões, sem acompanhar de perto o trabalho do profissional. Isso é um erro. Como pai ou mãe informado e preocupado, não permita que isso aconteça. O ideal é que a cada 2 ou 3 meses você converse pessoalmente com o terapeuta sobre os avanços da criança, apresente dificuldades recentes observadas em casa ou na escola, pergunte se o plano terapêutico precisa de ajustes, avalie se houve alguma regressão ou estagnação no comportamento do seu filho. Embora cada caso seja único e alguns avanços possam levar mais tempo, saltos no desenvolvimento devem ocorrer a cada 6 meses. Se isso não estiver acontecendo, pode ser necessário buscar um novo profissional. O tratamento deve gerar mudanças perceptíveis, mesmo que sutis, seja na organização da rotina, na regulação emocional ou no desempenho escolar. Terapia familiar, um recurso valioso para a harmonia do lar. Além do acompanhamento individual da criança, a terapia familiar pode ser um diferencial para melhorar a dinâmica entre todos os membros da casa.
Isso é especialmente importante em casos de famílias grandes, onde a convivência pode ser mais desafiadora, pais separados, para garantir que ambos estejam alinhados na criação e apoio à criança, irmãos com ciúme. Crianças com TDAH frequentemente exigem mais atenção, o que pode gerar ressentimentos dentro da família. O terapeuta familiar atua como mediador, ajudando os membros da família a ouvirem uns aos outros e a encontrarem formas mais saudáveis de lidar com conflitos. Esse suporte pode prevenir desgastes emocionais e fortalecer o vínculo entre todos. Portanto, o sucesso do tratamento depende do seu envolvimento. O progresso do seu filho com TDAH não depende apenas do terapeuta, mas também do seu acompanhamento ativo e constante. Mantenha um contato frequente com o profissional responsável e esteja sempre atento aos sinais de progresso, ou falta deles. Além disso, considere a terapia familiar como uma ferramenta poderosa para melhorar a harmonia do lar e garantir um ambiente mais acolhedor para todos. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Com informação e envolvimento, você pode fazer toda a diferença no sucesso do tratamento do seu filho. 4. A importância da autoestima e da representação de papéis na terapia familiar. A construção da identidade e da autoestima de uma criança ou adolescente com TDA depende fortemente do ambiente onde ele está inserido. Se o ambiente for acolhedor, inclusivo e encorajador, ele terá mais segurança para se desenvolver. No entanto, se for um ambiente tóxico, com críticas excessivas e pouca empatia, ele poderá absorver opiniões negativas e carregá-las como verdades absolutas. O jovem com TDAH, uma esponja de opiniões. Crianças e adolescentes com TDAH, por sua imaturidade e impulsividade, tendem a ter um senso crítico reduzido em relação a si mesmos e ao mundo ao redor. Isso significa que eles podem interpretar de maneira distorcida as opiniões que recebem, seja na escola, em casa ou entre amigos. Se um professor ou colega diz: "Você nunca presta atenção", o jovem pode interpretar como: "Eu sou incapaz de aprender". "Você só faz bagunça", ele pode entender como: "Eu sou um problema para os outros". Por isso, a forma como a família lida com esses rótulos e críticas externas é determinante. Um ambiente familiar seguro pode ajudá-lo a construir uma visão mais equilibrada sobre si mesmo, sem carregar um peso desnecessário de rejeição e fracasso. Autoestima: o papel da família no reforço positivo. O reforço positivo dentro de casa não significa apenas elogiar sem critério, dizendo frases genéricas como "você é bonito" ou "você é inteligente". Essas frases por si só não criam uma base sólida para a autoestima do jovem com TDAH. Em vez disso, é essencial valorizar qualidades reais e concretas, reforçando progressos e esforços, mesmo que pequenos. Hoje você conseguiu organizar seu material escolar sozinho. Isso é incrível, mostra que você está evoluindo. Pontuou. Eu percebi que você tentou se controlar na discussão com seu irmão. Foi muito bom. Da próxima vez podemos tentar melhorar ainda mais. Pontuou. Eu vi que você se esforçou na prova, mesmo achando difícil. Seu esforço vale muito. O segredo está em enaltecer pequenas conquistas diárias e orientar, de forma leve e constante, os pontos que precisam ser melhorados. A representação de papéis como estratégia na terapia familiar. Uma ferramenta muito útil no contexto da terapia familiar é a representação de papéis. Essa técnica ajuda a criança ou adolescente com TDAH a entender como seu comportamento impacta os outros e a tomar consciência das suas ações. Por exemplo, um exercício prático na terapia pode ser: seu filho faz o papel do professor, e você finge ser um aluno distraído e inquieto. Depois vocês trocam de papel. Objetivo: fazer com que ele perceba, de forma lúdica, como a falta de atenção pode afetar uma sala de aula. Ou ainda, seu filho representa você, pai e mãe, e você faz o papel dele, simulando uma situação de frustração ou desorganização.
Objetivo: ele pode enxergar, de maneira divertida e didática, como suas reações impactam os outros. Essas estratégias tornam a conscientização mais leve e eficaz, sem que ele se sinta julgado ou criticado diretamente. Portanto, união familiar e apoio constante. A autoestima e o desenvolvimento do jovem com TDAH não dependem apenas dele, mas de toda a rede de apoio ao seu redor. A família tem um papel fundamental em ajudá-lo a construir uma percepção positiva sobre si mesmo, reforçando progressos reais e criando um ambiente seguro para seu crescimento. Evite críticas destrutivas e rótulos negativos. Valorize cada pequena conquista, sempre focando no esforço e na evolução. Use a representação de papéis como uma ferramenta divertida e educativa. Com essas estratégias, o jovem com TDAH se sentirá mais seguro, confiante e preparado para enfrentar os desafios da vida com mais autonomia e resiliência. 5. Procure aceitar o TDAH como qualquer outra condição e se esforce para que todos os membros da família o enxerguem assim. Aceite essa condição como você faria com um membro da família que tenha um interesse ou um talento específico que possa interferir em sua rotina, como habilidades musicais ou atléticas. Acostume-se ao TDAH, mas não deixe que ele domine a família. Eminência momentos de crise onde tudo pode ser muito mais difícil. Lembre-se de que nada é para sempre. A crise passará. 6. Pode levar muito tempo para que os resultados do tratamento apareçam e provavelmente serão necessários ajustes durante o processo. Da mesma forma, tais alterações podem ocorrer na adoção ou retirada de medicamentos, práticas esportivas, encontro de um hobby ou readequação na rotina da família. Nada mudará do dia para a noite. Caso seja necessário, marque outra consulta ou peça ajuda externa, mas é muito importante que você persista. Em muitos casos, o seu maior aliado para passar pelas dificuldades será o senso de humor. Ele será muito importante para manter a harmonia na família. Seja leve. Pegue leve. 7. Nunca tente resolver os problemas sozinho. Busque apoio com sabedoria. Criar e educar uma criança com TDAH pode ser desafiador, e tentar carregar essa responsabilidade sozinho, pode se tornar desgastante e frustrante. Buscar apoio é fundamental, mas essa busca precisa ser feita com critério e bom senso, garantindo que seu filho não seja exposto desnecessariamente. O valor do apoio: escolhendo as pessoas certas para compartilhar sua jornada. Ter diferentes pontos de vista pode ser extremamente útil para lidar com os desafios diários do TDAH. No entanto, nem todas as pessoas ao seu redor terão conhecimento, empatia ou discernimento para oferecer conselhos úteis. Por isso, ao buscar apoio, considere conversar com outros pais que também têm filhos com TDAH. Trocar experiências com quem passa pela mesma realidade pode trazer insights valiosos e evitar que você se sinta sozinho nessa jornada. Ouvir familiares que tenham bom senso e disposição para entender. Nem todos os parentes terão uma visão acolhedora e informada sobre o transtorno. Escolha bem com quem compartilhar suas dificuldades. Consultar profissionais qualificados. O médico da família, o terapeuta e os professores podem oferecer orientações embasadas e realistas para ajudar no desenvolvimento do seu filho. Manter um canal de diálogo aberto com a escola? Professores e coordenadores podem fornecer feedback essencial sobre o comportamento e aprendizado do seu filho no ambiente escolar. O perigo das opiniões sem base. Saiba filtrar o que você ouve. Nem todas as opiniões serão construtivas. Muitos pais enfrentam julgamentos e conselhos desinformados como: isso é falta de limite, não de tratamento. Ou: na minha época, isso nem existia, é só questão de disciplina. Ou: remédio para TDAH? Isso é perigoso, vai dopar a criança. Essas afirmações, além de erradas, podem gerar insegurança e culpa desnecessárias.
Por isso, ao ouvir qualquer conselho ou opinião, faça sempre um filtro crítico. Essa pessoa tem conhecimento real sobre o TDAH? Ela está me ajudando de forma construtiva ou apenas criticando? O que foi dito tem respaldo científico ou se baseia apenas em achismos? Quanto mais bem informado você estiver, menos será influenciado por opiniões sem embasamento. Apoio não é exposição. Proteja seu filho. Embora seja importante buscar suporte, também é essencial proteger a privacidade e a autoestima do seu filho. Compartilhar informações sobre seu diagnóstico e desafios deve ser feito de forma cuidadosa, evitando situações que possam expô-lo ao julgamento ou preconceito. Seja seletivo sobre onde, quando e com quem falar sobre as dificuldades do seu filho. Evite expor detalhes em ambientes inadequados, como reuniões sociais ou grupos da escola, onde o assunto pode ser tratado de forma leviana. Tome decisões com sabedoria e confiança. Você não precisa enfrentar os desafios do TDAH sozinho, mas também não deve aceitar qualquer conselho sem um olhar crítico. Busque apoio de fontes confiáveis como profissionais de saúde, educadores e outros pais que realmente compreendam o TDAH. Filtre as informações recebidas e tome decisões com base em conhecimento, não em opiniões aleatórias. Proteja a privacidade do seu filho e evite expô-lo desnecessariamente. Com essa abordagem equilibrada, você terá mais clareza para conduzir a jornada do seu filho com segurança, confiança e apoio adequado. 8. Como escolher a melhor escola para seu filho com TDAH. Introdução. O que seus filhos buscam numa escola? Escolher a escola ideal para um filho com TDAH pode ser um desafio para muitos pais. Porém, é importante ter em mente que, para as crianças, a escola não é apenas um lugar de aprendizado acadêmico, mas também um ambiente crucial para o desenvolvimento social. Para muitas crianças, especialmente aquelas com TDAH, a escola é onde elas aprendem a socializar e a criar laços, tanto quanto um local onde adquirem conhecimento. Socialização e notas, o verdadeiro valor da escola. Na realidade, o principal objetivo das crianças na escola é socializar. A interação com colegas é, para elas, uma forma de ganhar repertório social, lidar com suas carências afetivas e se sentir parte de um grupo. As notas, embora importantes para os pais, muitas vezes não são vistas da mesma forma pelas crianças. Elas buscam melhorar suas notas, não tanto por valorizarem o aprendizado em si, mas sim para agradar seus pais e se sentirem aceitas e amadas por eles. Para as crianças com TDAH, essa dinâmica pode ser ainda mais complexa. Elas podem enfrentar dificuldades escolares, não por falta de inteligência, mas porque a maneira como o cérebro processa informações e lida com estímulos pode ser diferente. Estudos mostram que cerca de 80% das crianças com TDAH têm dificuldades em alcançar boas notas, o que pode ser desafiador tanto para os pais quanto para os próprios filhos. Portanto, é essencial adotar estratégias específicas que ajudem essas crianças a superarem esses desafios ao longo de sua vida escolar. A importância de estar atento. Nem sempre seus filhos contam tudo. Nem sempre as crianças compartilham o que realmente acontece na escola. Isso pode incluir experiências de repreensão, bullying ou até mesmo abusos que possam acontecer devido ao comportamento agitado ou à falta de interesse delas em seguir as atividades propostas. Um exemplo disso é o caso de uma menina que, no início dos anos 2000, sofreu uma agressão física por parte de uma professora por conjugar um verbo errado. Ela só revelou essa experiência traumática à mãe 15 anos depois. Essa história ilustra a importância de os pais estarem atentos ao que realmente acontece na escola, mesmo que seus filhos não falem abertamente sobre isso. Metas escolares: o que esperar do seu filho?
O principal objetivo dos pais ao escolher uma escola para seus filhos deve ser o bem-estar e a felicidade deles. A escola é um ambiente onde as crianças passam boa parte de sua infância, e se essa experiência não for positiva, pode impactar negativamente na vida adulta ou até mesmo por toda a vida. No caso de crianças com TDAH, é importante ter expectativas realistas. Elas podem não se destacar academicamente da mesma forma que outras crianças, principalmente devido ao baixo interesse nas atividades escolares e à dificuldade em manter a atenção. No entanto, cada vitória, por menor que seja, deve ser comemorada. Superar desafios e alcançar o sucesso, mesmo que em pequenas medidas, é um motivo de celebração para crianças com TDAH e seus pais. É importante manter um ambiente de apoio e encorajamento, onde o esforço e a resiliência sejam valorizados tanto quanto os resultados acadêmicos. Quando saber se devo ou não mudar de escola? A felicidade do seu filho deve ser o principal termômetro na hora de decidir se uma mudança de escola é necessária. Se o seu filho está infeliz na escola, isso pode ser um sinal de que o ambiente escolar não é inclusivo o suficiente. Muitas vezes pode ser útil tentar discutir essas questões com a escola e sugerir melhorias. Porém, se isso não surtir efeito, a mudança de escola pode ser a melhor solução para garantir o bem-estar e a felicidade do seu filho. Em alguns casos, mudar de escola pode significar salvar a vida e a infância do seu filho, proporcionando-lhe um ambiente mais acolhedor e inclusivo, onde ele possa se desenvolver de forma plena e saudável. Meu filho ama o colégio e não quer sair, mesmo com dificuldades. É preciso ter cuidado com essa situação. Muitas vezes, uma criança que enfrenta dificuldades na escola pode se apegar ao ambiente, mesmo que ele não seja o melhor para ela, por medo do desconhecido ou por estar recebendo algum tipo de atenção, ainda que negativa. Crianças com TDAH podem adotar comportamentos como se tornarem o palhaço da turma para tentar se encaixar e serem notadas, mas isso pode acabar trazendo mais problemas do que soluções. Nesses casos, é importante avaliar cuidadosamente se o apego ao ambiente escolar é saudável ou se é uma forma de lidar com dificuldades maiores, como o bullying. Se a escola atual não oferece o suporte necessário e as dificuldades persistem, pode ser melhor encarar o novo e procurar uma escola onde seu filho possa ter uma experiência mais positiva. Repetir de ano, uma boa opção? Salvo em situações extremas que comprometam o aprendizado, repetir de ano pode ser muito prejudicial para uma criança com TDA. A repetição de ano pode afetar negativamente a autoestima, o autovalor e até mesmo o interesse pela escola, levando a problemas de desmotivação e desengajamento. Portanto, deve ser evitada ao máximo. Se o seu filho está enfrentando dificuldades acadêmicas, é melhor procurar alternativas, como apoio escolar adicional, do que optar pela repetição de ano. Lembre-se de que o mais importante é manter a motivação e o interesse do seu filho pelos estudos, sempre valorizando seu progresso, por menor que seja. Dicas e orientações para a sala de aula. Salas com menos alunos. Escolas com salas menores com até 25 alunos podem oferecer um ambiente mais adequado para crianças com TDAH. Isso facilita a atenção individualizada e um ambiente mais tranquilo para aprendizado. Gravações ou resumos das aulas. Disponibilizar gravações das aulas ou resumos pode ser essencial para que a criança revise o conteúdo no seu próprio ritmo, ajudando-a a reforçar o aprendizado. Aulas de reforço ou acompanhamento no contraturno. Ter aulas de reforço ou um acompanhamento no contraturno é essencial para garantir que a criança receba o apoio necessário para superar suas dificuldades acadêmicas. Como escolher uma boa escola e bons professores.
Escolher a escola certa para uma criança com TDAH envolve mais do que apenas avaliar a reputação acadêmica da instituição. Fundamental que a escola tenha conhecimento sobre o TDAH e que ofereça suporte adequado para as necessidades do seu filho. O que procurar numa escola? Ao avaliar uma escola, verifique se ela tem psicólogos e pedagogos que entendem de TDAH e outras neurodiversidades. É importante que a escola ofereça treinamento constante para os professores sobre essas questões, garantindo que eles estejam preparados para lidar com as necessidades específicas dos alunos. Além disso, algumas escolas podem exibir troféus e prêmios por participarem de palestras e seminários sobre TDAH. Isso pode ser um indicativo de que a escola valoriza e investe em educação inclusiva. Como escolher o professor do seu filho? Seja próximo ao professor do seu filho desde o início do ano. Converse com ele, explique o laudo da criança e se disponha a ajudar e orientar o professor caso seja necessário. Deixe claro que vocês, como pais, estão fazendo a sua parte em casa para apoiar o aprendizado e o desenvolvimento do seu filho. A comunicação aberta e o trabalho conjunto entre pais e professores são essenciais para criar um ambiente de aprendizado positivo e inclusivo. Ou seja, escolher a escola certa para seu filho com TDAH é uma decisão importante que pode impactar significativamente seu desenvolvimento e felicidade. Ao entender as necessidades específicas do seu filho e trabalhar em parceria com a escola e os professores, você pode ajudar a criar um ambiente onde ele possa crescer, aprender e se sentir valorizado. Lembre-se de que, acima de tudo, o bem-estar e a felicidade do seu filho devem ser a prioridade máxima em qualquer decisão relacionada à educação. 9. Como ajudar seu filho a estudar melhor e tirar notas maiores. Ajudar uma criança com TDAH a estudar e alcançar melhores notas é um desafio que exige dedicação e compreensão dos pais. A participação ativa dos responsáveis no processo de aprendizagem é essencial para garantir que a criança desenvolva hábitos saudáveis de estudo e sinta-se apoiada em sua jornada escolar. Acompanhamento parental diário. Crianças com TDAH necessitam de um acompanhamento diário por parte dos pais. Esse apoio constante ajuda a criança a se sentir segura e orientada, facilitando o processo de aprendizagem. Mesmo que sua rotina seja agitada e o tempo disponível escasso, reserve ao menos 30 minutos por dia para estar presente nos estudos de seu filho. Durante esse período, revise o conteúdo que ele está aprendendo, tire dúvidas e verifique a agenda escolar. Esse simples gesto pode fazer uma grande diferença no desempenho escolar, pois demonstra que você está investindo no futuro dele. Ambiente de estudo adequado. Um ambiente de estudo adequado é crucial para o sucesso de uma criança com TDAH. A presença de distratores como televisão, brinquedos ou até mesmo ruídos pode comprometer a concentração e a eficácia do estudo. Assegure-se de que o local de estudo seja limpo, organizado e livre de elementos que possam desviar a atenção de seu filho. Considere também a possibilidade de contar com o apoio de um pedagogo ou até mesmo de um irmão mais velho, que possa orientar a criança durante a realização das tarefas escolares. Essa ajuda extra pode proporcionar uma estrutura adicional que favorece a aprendizagem. Foque na evolução, não na perfeição. É comum que crianças com TDAH sejam comparadas a outras, o que pode ser extremamente prejudicial à sua autoestima. Evite cobrar perfeição ou notas máximas. Em vez disso, celebre o progresso, por menor que ele seja. Reconheça e comemore cada vitória, reforçando a confiança e a motivação do seu filho. Quando os resultados não forem os esperados, use essas situações como oportunidades para incentivar e mostrar que o esforço é mais importante que o resultado final. Lembre-se de que a aprendizagem é um processo contínuo.
e o crescimento gradual é o que realmente importa. Promova a felicidade como alicerce para o sucesso. Uma criança feliz aprende melhor e enfrenta os desafios escolares com mais facilidade. Garantir que seu filho se sinta amado, aceito e apoiado é a base para qualquer sucesso acadêmico. Crie um ambiente familiar positivo, onde o erro é visto como parte do aprendizado e o esforço é valorizado. Quando a criança sente que pode contar com os pais, ela se sente mais confiante para enfrentar os desafios acadêmicos e desenvolver todo o seu potencial. Em suma, ajudar seu filho a estudar melhor e tirar notas maiores envolve mais do que simplesmente exigir bons resultados. É preciso construir um ambiente propício ao aprendizado, oferecer apoio constante e, acima de tudo, valorizar o esforço e o progresso contínuo. Assim, você estará não apenas contribuindo para o sucesso escolar de seu filho, mas também para o seu desenvolvimento como um indivíduo confiante e feliz. 10. Certifique-se que todos os membros da família possam esclarecer suas dúvidas e aprendam os fatos sobre o TDAH. A educação da família é de extrema importância para o sucesso de qualquer tratamento. Portanto, procure seu médico e peça orientações de como lidar com o transtorno e quais os comportamentos esperados de quem o tem. Empatia, respeito e conhecimento acerca do mesmo deverá ser a base. Ignorar esta etapa poderá dificultar todo o manejo e tratamento. 11. Tente mudar a forma como a família enxerga a pessoa com TDAH. A reputação na família, assim como nos demais locais de convívio da pessoa com TDAH, pode estabelecer expectativas mais brilhantes. Se todos esperam que você fracasse, a chance disso ocorrer é muito alta, assim como a chance de você se tornar um sucesso será muito maior, caso as pessoas ao seu redor acreditarem que você será um sucesso. Tente sempre observar e desenvolver os aspectos positivos da pessoa com TDAH e trate de mudar as ideias de sua família acerca dele. A família é o grupo que mais tem a oferecer para ajudar a alcançar seu potencial. 12. Esclareça para todos da família que o TDAH não é culpa de ninguém. O TDAH não é uma escolha, nem um reflexo de irresponsabilidade ou preguiça. É fundamental que todos na família compreendam essa realidade para evitar julgamentos injustos e sabotagens no tratamento. No entanto, essa compreensão não deve ficar apenas no discurso, ela precisa ser reforçada diariamente por meio de orientações claras, conversas abertas e atitudes equilibradas dentro do ambiente familiar. O papel dos pais na construção dessa compreensão. Muitas vezes, os pais se preocupam tanto com o filho que tem TDAH que acabam negligenciando um aspecto crucial: como os outros membros da família interpretam essa atenção diferenciada. Os irmãos, especialmente se não possuem o transtorno, podem não entender por que um deles recebe mais suporte, acompanhamento e paciência. Essa percepção pode gerar sentimentos de injustiça e ressentimento, criando conflitos dentro da família. Para evitar isso, é essencial explicar os processos de maneira transparente, sempre reforçando que cada filho tem suas próprias necessidades e desafios. Como evitar a sensação de injustiça entre os irmãos? Explique as necessidades específicas do filho com TDAH sempre que houver um período de maior atenção para o filho com TDAH, como na época de provas finais ou quando estiver passando por um momento de grande desafio emocional. Deixe claro para os outros irmãos o motivo desse suporte extra. Exemplo: seu irmão precisa de mais ajuda agora porque as provas finais são um grande desafio para ele. Assim como você também recebe ajuda em outras áreas quando precisa. 2. Reforce que cada filho tem suas próprias dificuldades e que todos serão assistidos. Cada criança tem suas próprias dificuldades, mesmo aquelas que não têm TDAH. Isso deve ser enfatizado para que os irmãos entendam que o apoio extra não significa favoritismo. Exemplo: cada um de vocês tem desafios diferentes.
O TDAH do seu irmão faz com que ele precise de mais acompanhamento nos estudos, mas você também tem momentos em que precisa da nossa atenção em outras áreas, e estaremos sempre aqui para ajudar. 3. Compense os outros filhos de forma justa não significa que os outros irmãos precisam de menos atenção. Busque formas de equilibrar o carinho e a presença, criando momentos especiais para cada um deles. Isso pode ser feito com pequenas ações como reservar um tempo para atividades individuais com cada filho, demonstrar reconhecimento pelos esforços e conquistas de cada um, garantir que todos sintam que suas necessidades também são levadas a sério. 4. Envolva toda a família no processo e incentive os irmãos a participarem ativamente da rotina do familiar com TDAH de forma saudável. Isso pode incluir explicações sobre como funciona o transtorno e como podem ajudar, incentivos para que todos pratiquem paciência e empatia, pequenos desafios colaborativos como estudar juntos ou ajudar na organização da casa. Justiça e harmonia devem prevalecer. O TDAH não deve ser um fator de divisão dentro da família. Com diálogo, compreensão e equilíbrio, é possível garantir que todos se sintam valorizados e respeitados. Reforce diariamente que o TDAH não é culpa de ninguém. Garanta que os irmãos entendam a necessidade de um suporte diferenciado, sem criar rivalidades. Mantenha um ambiente familiar baseado na justiça, onde cada filho recebe atenção e apoio conforme suas necessidades individuais. Dessa forma, a família se fortalece como um todo, criando um ambiente mais harmonioso e acolhedor para todos os seus membros. 13. Deixe claro que o TDAH é uma questão que envolve toda a família e que afeta o comportamento em todas as tarefas diárias. Onde o indivíduo TDAH estiver presente, haverá chances dele afetar o funcionamento e a rotina daquela atividade, seja na execução de tarefas domésticas, seja num passeio com a família no parque ou mesmo na ida à praia durante as férias. O TDAH poderá se envolver em situações indesejadas por descuido ou desatenção e todos precisam estar cientes. Faça com que a família se torne parte da solução, assim como cada membro da família também faz parte do problema. Empatia e união. 14. Tenha muito cuidado ao dividir a atenção que é dada à criança com TDAH. O excesso de atenção pode ser prejudicial. Esse desequilíbrio pode gerar ressentimento entre os irmãos. Permita que sintam preocupações, ressentimentos e temores a respeito do que acontece. Os irmãos têm que sentir livres tanto para ajudar quanto para sentir raiva. Fique atento para que a distribuição da atenção não deixe que a pessoa com TDAH defina cada acontecimento e controle a rotina da família. 15. Faça com que todos os membros da família se sintam à vontade para expressar sua opinião. O TDAH afeta a todos, mesmo que de forma silenciosa. Tente fazer com que os mais calados manifestem suas opiniões e sentimentos, tendo TDAH ou não. 16. Sempre deixe muito claro a responsabilidade de cada um dentro da família. Para que a rotina familiar funcione de maneira organizada e harmoniosa, é essencial que cada membro da família compreenda suas responsabilidades, regras e consequências de forma clara e objetiva. No caso de uma criança ou adolescente com TDAH, essa clareza se torna ainda mais importante, pois o transtorno pode dificultar a organização, o cumprimento de tarefas e o respeito a prazos e horários. Definição de regras e responsabilidades. Cada membro da família deve saber exatamente o que se espera dele, em diferentes contextos do dia a dia. Para isso, siga estas diretrizes. Defina regras claras e simples. Evite regras vagas como ajude em casa. Em vez disso, seja específico. Você deve guardar seus brinquedos antes do jantar, ou a tarefa de casa precisa ser feita antes de usar o videogame. Estabeleça consequências coerentes. Explique o motivo das regras e o que acontece se elas não forem cumpridas. Consequências não devem ser punições severas,
mas sim consequências naturais que ajudem na aprendizagem. Exemplo: se o dever de casa não for feito, o tempo de tela será reduzido para que haja tempo de completar a tarefa no dia seguinte. Distribua as responsabilidades de forma justa. Todos na casa devem ter tarefas, mas leve em conta a idade e as dificuldades de cada um. Se a criança com TDAH precisa de mais suporte, isso não significa que os irmãos devem ser sobrecarregados. Facilitadores e ferramentas para ajudar na organização. Além de definir regras e responsabilidades, use e abuse das ferramentas que facilitam a vida de todos e reduzem as chances de esquecimentos. Calendários visuais. Utilize calendários semanais ou mensais para organizar tarefas, compromissos e prazos de maneira clara e acessível. Lembretes em lugares estratégicos. Post-its ou quadros brancos com anotações podem ser colocados em locais visíveis, como porta do quarto, espelho do banheiro perto da mesa de estudos. Alarmes e notificações. Configure alarmes no celular ou dispositivos inteligentes, como Alexa ou Google Assistant, para lembrar de tarefas importantes. Checklist simples. Criar listas de tarefas curtas e visíveis pode ajudar crianças e adolescentes a acompanharem suas obrigações. Relógios e cronômetros. Se a criança tem dificuldade com a percepção do tempo, utilize cronômetros visuais para indicar quanto tempo resta para determinada atividade. Simplifique a rotina e reduza o estresse. Quanto mais claras forem as regras e mais ferramentas forem utilizadas para lembrar e organizar a rotina, mais fácil será para todos manterem um ambiente familiar estruturado e funcional. Crie regras simples e objetivas com consequências coerentes. Use ferramentas visuais e tecnológicas para reforçar a organização e reduzir esquecimentos. Adapte as estratégias à realidade da sua família e mantenha um ambiente previsível e estruturado. Com essas práticas, você reduz o estresse diário e cria um ambiente onde todos sabem o que fazer, promovendo mais autonomia e harmonia dentro da família. 17. Não se deve guardar segredos sobre o TDAH, mas expor da maneira certa. Ao contrário do que muitos pensam, o TDAH não deve ser tratado como um segredo dentro da família. Quanto mais pessoas souberem e entenderem sobre o transtorno, mais apoio e compreensão a criança receberá. TDAH não é motivo de vergonha. Nunca. No entanto, isso não significa que a exposição deva ser feita de qualquer maneira. É essencial comunicar-se com inteligência e estratégia, garantindo que as informações cheguem da forma correta a cada familiar. Como e com quem compartilhar o diagnóstico. Comece pelos familiares mais próximos e receptivos. Avós, tios e irmãos que tenham interesse genuíno no bem-estar da criança podem ser aliados fundamentais no processo. Compartilhe com eles a realidade do transtorno, esclareça dúvidas e, se possível, encaminhe materiais educativos sobre o assunto. Não esconda dos familiares mais resistentes ou preconceituosos se as atitudes do seu filho forem percebidas ao longo dos anos, mas nunca forem explicadas. Há um grande risco de que essas pessoas criem conclusões erradas, espalhando boatos ou julgamentos equivocados. Adapte a explicação conforme o público. Nem todos os familiares terão o mesmo nível de compreensão ou paciência. Para aqueles que demonstram mais resistência, uma abordagem direta e objetiva pode ser suficiente. Meu filho tem TDAH, que afeta a atenção e o controle dos impulsos. Estamos acompanhando com profissionais e ele está em tratamento. Conto com sua compreensão. Prevenindo mal-entendidos e conflitos. Muitos pais evitam falar sobre o TDAH por medo de julgamentos ou conflitos familiares. No entanto, o silêncio pode ser ainda mais prejudicial. Se as dificuldades da criança não forem explicadas, outros podem interpretá-las de forma errada, gerando rótulos injustos como: ele é mal educado. Ou isso é só falta de disciplina. Ou isso na minha época não existia, é invenção de hoje em dia.
Evite desgastes desnecessários, mas também não permita que a desinformação domine o ambiente. Como lidar com familiares menos interessados em ajudar? Nem todos os familiares estarão dispostos a compreender ou apoiar. Se esse for o caso, evite debates longos ou tentativas de convencimento exaustivas. Em vez disso, reforce apenas o essencial. Explique que o TDAH é um transtorno real e que seu filho precisa de suporte. Diga que o tratamento está sendo acompanhado por profissionais. Peça cooperação para evitar comentários negativos ou comparações prejudiciais. Se mesmo assim houver resistência, não tente mudar a opinião dessas pessoas à força. Concentre-se em proteger seu filho da negatividade e em garantir que ele cresça em um ambiente de apoio e respeito. Ou seja, informação como ferramenta contra o preconceito. Manter o TDAH em segredo não protege a criança, pelo contrário, pode abrir espaço para mal-entendidos, julgamentos errados e até mesmo isolamento dentro da família. Compartilhe a informação de forma estratégica, priorizando os familiares mais receptivos. Não permita que a desinformação gere rótulos negativos sobre seu filho. Evite conflitos desnecessários, mas deixe claro que o TDAH é uma condição real e que sua criança precisa de apoio. Com esse equilíbrio, você garante que seu filho seja compreendido e acolhido dentro do ambiente familiar, sem dar espaço para desinformação ou preconceitos. 18. A pessoa com TDAH tem a tendência de ultrapassar os limites sem ter essa intenção. É muito importante que os pais consigam manter o controle, mas é essencial cuidar para que o controle não se torne excessivo e arbitrário. Essa atitude deixará a família em desarmonia. 19. Como lidar com as reações emocionais? Lidar com as reações emocionais intensas e imprevisíveis de uma criança com TDAH pode ser um desafio para os pais. Essas reações, que muitas vezes parecem desproporcionais ou incontroláveis, estão diretamente ligadas às características do transtorno, como a impulsividade, a dificuldade de regulação emocional e a sensibilidade a estímulos. Entender e manejar essas emoções é crucial para apoiar o desenvolvimento saudável do seu filho. Compreendendo as reações emocionais. Crianças com TDAH tendem a experimentar emoções com uma intensidade maior que a média. Isso ocorre porque elas frequentemente têm dificuldade em regular suas respostas emocionais. Enquanto uma criança sem TDAH pode se sentir frustrada e lidar com a situação, uma criança com TDAH pode sentir a mesma frustração de forma muito mais intensa e explosiva. Entender que essa intensidade não é uma escolha, mas sim uma característica do transtorno, é o primeiro passo para ajudar seu filho. Mantenha calma e seja consistente. Diante de uma reação emocional intensa, é natural que os pais se sintam frustrados ou até sobrecarregados. No entanto, é essencial que você mantenha a calma. Responder com gritos ou punições severas pode apenas intensificar a situação. Em vez disso, procure ser um modelo de controle emocional. Isso significa responder de forma calma e consistente, mostrando ao seu filho que mesmo em momentos difíceis é possível manter o controle. Valide os sentimentos, mas imponha limites. Validar os sentimentos do seu filho é crucial. Dizer algo como "eu entendo que você está muito chateado agora" pode ajudar a criança a se sentir compreendida e menos isolada em sua emoção. No entanto, validar os sentimentos não significa permitir comportamentos inaceitáveis. É importante impor limites claros sobre o que é um comportamento aceitável. Por exemplo, "eu entendo que você está frustrado, mas não é aceitável bater nas coisas. Vamos encontrar uma maneira de expressar isso sem machucar ninguém." Ensine estratégias de regulação emocional. Ajude seu filho a desenvolver habilidades para lidar com suas emoções de forma mais eficaz. Isso pode incluir técnicas de respiração profunda, contar até 10 antes de reagir ou até mesmo praticar atividades físicas que ajudem a liberar a energia acumulada. Jogos ou atividades que envolvem autocontrole, como yoga ou mindfulness, também podem ser úteis.
Busque apoio e seja paciente. Lidar com as emoções intensas do seu filho pode ser um processo desgastante, e é importante que você não faça isso sozinho. Buscar apoio profissional, como psicólogos especializados em TDAH, pode oferecer estratégias adicionais e um espaço para você expressar suas próprias frustrações. Além disso, lembre-se de que o progresso pode ser lento, e a paciência é fundamental. Ou seja, as reações emocionais intensas e imprevisíveis de uma criança com TDAH podem ser desafiadoras, mas com compreensão, consistência e as estratégias certas, é possível ajudar seu filho a gerenciar suas emoções de forma mais eficaz. Ao fornecer um ambiente seguro e acolhedor, onde ele possa aprender a lidar com suas emoções, você estará ajudando a promover seu desenvolvimento emocional e bem-estar geral. 20. Como preparar seu filho para um mundo hostil ao TDAH, evitando traumas e protegendo-o do julgamento. Criar uma criança com TDAH em um mundo que frequentemente não entende ou acolhe essa condição pode ser desafiador tanto para os pais quanto para o próprio filho. Muitas vezes o julgamento e a falta de compreensão por parte de familiares, amigos e da comunidade escolar podem resultar em traumas que impactam profundamente a autoestima e o bem-estar emocional da criança. No entanto, com estratégias adequadas, é possível preparar seu filho para enfrentar esses desafios de forma saudável e proteger sua identidade em um ambiente que nem sempre será acolhedor. O primeiro passo é criar um lar onde seu filho se sinta completamente aceito e amado, independentemente de suas dificuldades. Este ambiente seguro é essencial para que ele desenvolva uma autoestima sólida, que funcionará como um escudo contra as críticas externas. A comunicação aberta e empática dentro da família, onde ele se sinta ouvido e compreendido, permite que ele compartilhe seus sentimentos sem medo de julgamentos. É também importante educar a família e amigos próximos sobre o TDAH, desmistificando preconceitos e esclarecendo que o transtorno não é sinônimo de incapacidade ou preguiça. Organize conversas e distribua materiais informativos que ajudem a criar um círculo de apoio. Quanto mais as pessoas ao redor do seu filho entendem o que ele enfrenta, mais apoio ele terá para superar as adversidades. Na escola, é crucial estabelecer um diálogo constante com professores e coordenadores. Explique as necessidades específicas do seu filho e trabalhe junto à escola para criar um plano que minimize os riscos de discriminação ou exclusão. Envolva seu filho nessas conversas na medida do possível, para que ele se sinta empoderado e compreenda que tem um papel ativo em seu processo educacional. Ensine seu filho a desenvolver habilidades de enfrentamento, estratégias como a prática da resiliência, a valorização de suas conquistas e a capacidade de reconhecer e nomear suas emoções ajudam a lidar com as críticas e a pressão social. Incentive-o a buscar ambientes onde ele possa florescer, rodeado por pessoas que reconheçam e celebrem suas qualidades únicas. Lembre-se de que o papel dos pais é também o de modelo. Demonstre confiança e calma ao lidar com situações desafiadoras e mostre que, apesar do mundo lá fora ser hostil, ele pode encontrar força e apoio dentro de si e de sua família. 21. Vamos agora entender o significado do que eu chamo de a grande batalha. A grande batalha é a consequência da repetição de um padrão comportamental crônico da pessoa com TDAH em relação à sua família. Ela é o conflito causado por comportamentos repetitivos típicos de quem tem TDAH, que podem ser traduzidos como: a pessoa com TDAH não tem a intenção de fazer as coisas que faz e não faz as coisas que diz ter a intenção de fazer. Nesta afirmação, estão descritas duas realidades comuns para quem tem o transtorno. Não ter a intenção de fazer as coisas que faz é quando seu lado impulsivo se manifesta, quando a pessoa diz ou faz algo sem parar para pensar, causando alguma situação desconfortável com outras pessoas, uma piada imprópria, uma pergunta indiscreta, uma grosseria por falta de atenção, etc.
Já em não faz as coisas que diz ter a intenção de fazer, descreve como a desorganização crônica faz com que o TDAH tenha grandes dificuldades em cumprir suas obrigações, afazeres domésticos, deveres escolares e respeitar os horários da casa. A grande batalha é iniciada quando este comportamento típico, e portanto inevitável, entra em conflito com o restante da família, em geral com os pais de uma criança TDAH. Veja este exemplo: a criança ou adolescente com TDAH tem dificuldades em manter sua rotina, estar pronto para o colégio na hora certa, sentar-se à mesa no momento em que todos estão ou participar de forma cooperativa com a família em geral. Em consequência, os pais tentam instintivamente estabelecer mais limites, adotar penas mais severas, retirar direitos de forma mais rigorosa, na tentativa em vão de que isso será a solução para o comportamento indesejado do filho. No entanto, este comportamento dos pais não irá melhorar sua condição neurológica. A criança continuará se esquecendo ou se atrasando, o que os pais julgam por teimosia. Ela irá se tornar cada vez mais desafiadora, menos cooperativa, levando os pais a acreditarem que se trata de um problema de atitude, que a criança toma as ações erradas de forma voluntária, sem criar a consciência de que, na verdade, a teimosia é fruto de um problema neurológico. Em contrapartida, a criança se esforçará para entrar na linha, irá fazer diversas promessas que dificilmente cumprirá, ou que cumprirá por um curto período de tempo. Dentre elas estão: vou estudar mais, prometo não me atrasar, não vou mais deixar meu quarto desorganizado. Dessa forma, como a criança não cumprirá com as promessas, aos poucos os pais ficam ainda mais incisivos e descrentes em relação à criança, adolescente, de forma que, em pouco tempo, os ciclos de desentendimento, promessa, castigo tornam-se crônicos, literalmente uma grande batalha por vezes diária. Em casos como estes, frequentemente a criança começa a receber rótulos e tem sua palavra desacreditada, mesmo que diante de uma situação nova, como exemplo, ao iniciar o ano letivo em uma escola nova. Já na primeira semana, os pais tentam estipular regras firmes para que o filho estude com mais afinco. A criança então pode questionar: mãe, o ano mal começou, deixa eu tentar me adaptar e estudar por conta própria, tentando buscar dentro de si sua autoconfiança e autonomia outrora perdidos. Então a mãe diz: não, filho, já confiei nessa conversa antes, agora vai ser do meu jeito. Inicia-se novamente a grande batalha. De um lado, os pais acreditam estar fazendo o correto ao fechar o cerco para que seu filho ande na linha, por outro lado, seu filho está lutando contra os pais e contra si mesmo, pois ele sabe muito bem o quão frustrante é não conseguir cumprir com suas promessas e obrigações assim como seus colegas conseguem. Na realidade, a criança, adolescente está lutando pela sua independência. Ela não quer realizar tarefas básicas somente quando sob ordens superiores de seus pais, mas, assim como seus colegas, ela também quer conquistar seu espaço por esforço próprio, e receber ordens para tarefas básicas costuma ser muito irritante. Evite ao máximo as grandes batalhas, é possível evitar ao identificá-las. A grande batalha geralmente ocorre em famílias onde o membro com TDAH não foi diagnosticado, ou foi diagnosticado mas não foi tratado adequadamente, lançando quem tem o transtorno contra seus familiares, onde vivem uma guerra de vontades. Isso pode ocasionar discussões diárias, onde cada vez que a pessoa com TDAH falha ao realizar alguma atividade, ocasionando um sentimento de frustração constante para todos os membros da família. Os pais se sentem impotentes ao não conseguir orientar seu filho da forma como julgam correta, e o portador do transtorno ao não conseguir atingir as expectativas dos pais. A família pode absorver a negatividade trazida pelos conflitos gerados através da grande batalha, tornando o convívio e a resolução dos conflitos muito mais complexa. Portanto, passe a compreender e interpretar situações de grande batalha, entendendo que o filho, antes considerado teimoso, possivelmente está se esforçando para atingir seus objetivos e deve ser respeitado e confiado por seus pais, embora os mesmos devam permanecer vigilantes.
22. Após o diagnóstico e o esclarecimento da família sobre o TDAH, é importante que a família se reúna para pensar em estratégias para serem trabalhadas diariamente, sempre com foco em um plano de ação, onde todos os familiares possam participar. Esse plano de ação deve ser baseado em negociações, para que a família consiga chegar a um acordo. É importante que esses planos de ações sejam feitos por escrito, assim, sempre que um membro da família desejar ou precisar, poderá relembrar tudo o que foi proposto. Inclusive, deve-se incluir eventuais planos B no caso de alcançar ou não os objetivos pretendidos. 23. Se você perceber que uma grande batalha está começando, faça o possível para não se envolver nela. Tente retroceder e retornar às negociações. Por mais que você perceba que a situação clame em transformar-se numa batalha, resista. Sempre. 24. Acabe com os processos negativos transformando-os em positivos. Sempre mostre entusiasmo quando se deparar com o êxito e a vitória do indivíduo TDAH, por menor que pareça. Faça com que a família seja direcionada para metas positivas, não fique na expectativa de que o pior aconteça e se esforce para construir abordagens positivas. Um dos maiores desafios que uma família com um TDAH enfrenta é seguir um caminho promissor. Encoraje, tente novamente, busque soluções e contorne os obstáculos com entusiasmo. Quando a família consegue isso, os resultados serão surpreendentes. 25. Crianças com TDAH tendem a uma instabilidade no comportamento, comparável a um anjinho num dia e um verdadeiro diabinho no outro. Não trate seu filho com rejeição e punições num dia e no outro com muito amor e atenção. É muito importante que os pais mantenham estabilidade diante dessas mudanças de comportamento para evitar um ambiente familiar turbulento e imprevisível. Isso também ajuda a diminuir a ansiedade na criança TDAH. 26. Os pais devem manter o diálogo constante para debater assuntos referentes à família, apresentando-se unidos e mantendo-se coerentes sobre as decisões tomadas. A constância é fundamental para o sucesso do tratamento do TDAH. 27. Identifique os momentos que geram maior transtorno na rotina da família, como hora de estudos, hora de dormir, hora das refeições, sair de casa, sair de férias, entre outros. Uma vez identificados os problemas mais comuns enfrentados, encare-os de forma construtiva, negociando a melhor maneira para realizar cada tarefa. É importante que todos os membros da família possam dar sugestões. 28. Utilize os momentos fora da crise para debater a melhor maneira de solucionar os problemas. Lidar com os desafios do TDAH dentro da família exige paciência, equilíbrio e estratégia. Tomar decisões no calor da emoção pode levar a atitudes impulsivas e desproporcionais, causando ainda mais desgaste no relacionamento familiar. Por isso, a melhor forma de solucionar problemas é esperar a poeira baixar e discutir as questões de forma racional e construtiva. Pais com TDAH, atenção redobrada à impulsividade. Sabemos que muitos pais de crianças com TDAH também podem ter o transtorno. Se esse for o seu caso, é fundamental ter atenção ao seu próprio nível de impulsividade e evitar agir sem reflexão. Lembre-se do ditado: a palavra dita e a flecha lançada não voltam atrás. Isso significa que uma vez que algo agressivo, injusto ou desproporcional é dito ou feito, ele pode deixar marcas difíceis de apagar. Um grito, uma punição exagerada ou um comentário destrutivo podem gerar ressentimento e prejudicar a relação com seu filho. Como controlar as emoções antes de agir? Se a situação sair do controle, não tome decisões imediatas. Respire fundo, afaste-se por alguns minutos e se acalme antes de responder. Evite aplicar castigos na hora da raiva, pois eles podem ser desproporcionais ao erro cometido. Adote a regra do tempo. Se necessário, estabeleça um tempo de resfriamento antes de discutir a situação. Exemplo:
Vamos conversar sobre isso daqui a 30 minutos, quando estivermos mais calmos. Reflita sobre a situação antes de decidir. Pergunte-se: essa consequência é justa? Meu filho vai realmente aprender algo com isso? A ideia não é apenas punir, mas ensinar e orientar para que o erro não se repita. Os filhos também se arrependem. Permita o diálogo. É importante lembrar que muitas vezes as próprias crianças ou adolescentes com TDAH percebem seus erros e se arrependem logo depois. Isso acontece porque o transtorno pode afetar o controle dos impulsos e o filtro social, levando-os a agir antes de pensar. Entretanto, assim que a emoção intensa passa, a consciência do erro pode surgir rapidamente. Se seu filho demonstrar arrependimento espontâneo, permita que ele peça desculpas de forma sincera. Dê espaço para que ele possa reparar o erro. Demonstre que a família está disposta a ajudá-lo a melhorar, sem julgamentos permanentes. O objetivo não é simplesmente punir, mas ensinar a criança a lidar melhor com seus impulsos e aprender com seus erros de maneira saudável, buscando soluções em um ambiente de equilíbrio. Resolver problemas de forma impulsiva pode gerar mais conflitos do que soluções. Em vez disso, utilize os momentos de calma para discutir, testar estratégias e fortalecer o relacionamento familiar. Evite agir no calor da emoção. Resfrie a cabeça antes de tomar qualquer decisão. Reflita antes de aplicar punições. Elas devem ser justas e educativas, não apenas punitivas. Dê espaço para o arrependimento e o aprendizado. Muitas vezes, um pedido sincero de desculpas e um diálogo construtivo são mais eficazes do que uma punição severa. O objetivo não é eliminar os erros, eles fazem parte do aprendizado. O verdadeiro sucesso está em aprender com eles e criar um ambiente familiar onde todos possam crescer juntos com mais equilíbrio e compreensão. 29. Busque opiniões e esteja aberto à realidade. Às vezes tendemos a não ouvir ou acreditar no que alguém da família nos diz, mas geralmente damos ouvidos a pessoas de fora de círculo familiar. É muito comum que alguns membros da família aceitem o TDAH no filho, mas outros relutam em aceitar, entender ou até acreditar na existência do transtorno, bem como no diagnóstico. Neste caso, procure ouvir a opinião de outras pessoas envolvidas na situação, como os professores, médicos, psicólogos, psicopedagogos e outras famílias que enfrentam a mesma situação. 30. Não use o TDAH como desculpa, mas também não ignore suas dificuldades. O TDAH traz desafios reais e suas dificuldades naturais não podem ser ignoradas. No entanto, isso não significa que a criança ou adolescente com TDAH tenha um passe livre para agir sem responsabilidade ou sem aprender com as consequências de suas ações. Educar com TDAH exige equilíbrio, compreensão sem permissividade, orientação sem rigidez extrema, responsabilidade e compreensão, o equilíbrio necessário. Muitas famílias enfrentam o dilema entre serem compreensivas com as dificuldades do TDAH e, ao mesmo tempo, estabelecerem limites e responsabilidades. Erro comum: ser muito rígido tratando o TDAH como se fosse apenas falta de esforço ou preguiça. Outro erro: ser permissivo demais, permitindo que a criança use o TDAH como desculpa para evitar responsabilidades. O caminho ideal está no meio termo. Reconhecer as dificuldades e adaptar as estratégias de ensino e disciplina, mas sem abrir mão da orientação e do aprendizado sobre responsabilidade. Orientação é mais importante que punição. Ao invés de focar em punições ou consequências automáticas, os pais devem priorizar orientação contínua e persistente, sempre com paciência e compaixão. Ensine regras de forma clara e objetiva. Diga exatamente o que espera do seu filho, sem generalizações. Explique os motivos. Crianças com TDAH podem ter dificuldade em entender regras abstratas. Explique por que determinadas atitudes são necessárias e quais são as consequências naturais. Seja repetitivo, mas com paciência. Muitas vezes, será preciso explicar a mesma coisa mais de uma vez, de formas diferentes.
Isso faz parte do processo. Por exemplo, em vez de dizer "você nunca presta atenção nas aulas", tente "vamos encontrar juntos uma maneira para você conseguir focar mais na aula. Você já tentou anotar os pontos principais?" Ou, em vez de punir imediatamente um comportamento impulsivo, incentive seu filho a refletir: o que poderíamos fazer diferente da próxima vez? Diferentes formas de ensinar para uma mente que funciona diferente. O cérebro de uma criança ou adolescente com TDAH funciona de maneira diferente, então métodos convencionais podem não funcionar tão bem. Estratégias eficazes para ensinar responsabilidade e organização. Utilize lembretes visuais, quadros, post-its, alarmes, para reforçar tarefas e rotinas. Transforme tarefas em desafios ou jogos para aumentar a motivação. Use reforço positivo, valorize e elogie pequenos progressos, incentivando melhorias contínuas. A chave para lidar com o TDAH não está apenas nas consequências, mas na forma como os pais orientam, ensinam e adaptam suas estratégias. Assim, educação com empatia e persistência. TDAH não deve ser uma desculpa para evitar responsabilidades, mas as dificuldades reais do transtorno precisam ser levadas em conta. O foco deve estar na orientação contínua, não na punição excessiva. Ser paciente e adaptar a forma de ensinar é essencial para que a criança realmente compreenda e desenvolva autonomia. Com empatia, paciência e estratégias certas, é possível ajudar seu filho a crescer com responsabilidade, sem que o TDAH se torne um peso ou uma limitação permanente. 31. E lembre-se: toda situação é passageira. Momentos ruins e momentos bons vêm e vão. Portanto, se hoje você estiver enfrentando uma crise, tenha certeza de que ao encarar de frente, com resiliência, entusiasmo, leveza e coragem, essa situação logo mudará. Tenha fé e confie nas suas atitudes positivas.